Olá, sou o pastor Cláudio da Igreja Evangélica Livre do Cajuru, em Curitiba. Infelizmente, nós tivemos problemas técnicos. Estou refazendo uma gravação de um devocional mais simples, né? Nós realizamos uma primeira gravação, mas ela foi perdida por problemas técnicos. E eu venho trazer um- uma nova transmissão mais simples, em minha casa mesmo, para nós glorificarmos a Deus juntos. Nós tínhamos um convidado especial. Infelizmente, por problemas de saúde, não pôde trazer a palavra de Deus para nós, como era proposto, como eram os nossos planos originais para hoje. Num segundo momento, nos preparamos para esta transmissão, esta gravação que foi perdida devido ao nosso equipamento, né, estar com problemas técnicos. Então, por essa situação, nós decidimos, como liderança, né, teremos um desafio financeiro de aproximadamente R$ 10.000 de investimento em áudio e vídeo e também um computador que consiga suportar esta nossa necessidade técnica. Então, desde já, convidamos a todos que Deus tocar o coração, né, para nos apoiar nesse desafio financeiro, doações, investimentos voluntários de todos que nos assistem, os membros da Igreja Evangélica Livre do Cajuru, para conseguirmos resolver esta parte técnica e manter as transmissões, tanto neste tempo de quarentena como também após a liberação novamente, conforme a decisão e avaliação da liderança, da retomada dos cultos públicos presenciais. A graça e a paz de Jesus sejam com todos que nos assistem. Você pode se inscrever, ativar este lembrete, é como uma imagem de um sininho, né, que fica no nosso canal do YouTube para receber todos os lembretes das nossas transmissões e acompanhar a reflexão no Evangelho, né, toda esta pregação da Palavra de Deus que é fielmente trazida na Igreja Evangélica Livre do Cajuru, uma igreja bíblica, uma igreja comprometida com o Senhor. Gostaria de convidar a termos uma palavra de oração inicial neste momento, consagrando a Deus este tempo de culto, este tempo de reflexão no Evangelho. E para isso, peço que você se concentre em Jesus, onde você estiver agora, deixe as outras coisas, né, que querem roubar a sua atenção, querem roubar a nossa atenção, competir com a nossa atenção neste momento de lado, para falarmos a Deus. Querido Pai do céu, te damos graças por esse dia, te damos graças, Senhor, pela oportunidade nesse momento de abrirmos a tua palavra, esse livro santo, e nutrirmos o nosso coração, né, nos alimentarmos do Evangelho, que é aquilo que precisamos para a nossa salvação. Te entregamos este momento, pedimos o entendimento espiritual da tua palavra, Senhor, lermos a tua palavra com o Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, para que possamos ter esta revelação, termos a compreensão, Senhor, e a prática daquilo que o Senhor tem falado a nós como igreja e também a todos com quem podemos dividir, compartilhar esse tesouro sagrado que nos assistem. Confiamos, Senhor, na tua promessa, em Cristo Jesus, o nosso Salvador, e é pelo doce nome de Jesus, pelo nome da nossa salvação, que nós oramos, realizamos todas essas atividades e nos consagramos este tempo na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu trago hoje um breve devocional, um texto que se encontra no Novo Testamento, no livro de Efésios. Nós vamos iniciar uma série de exposições bíblicas em Efésios, mas hoje eu quero ler no Novo Testamento, Efésios, capítulo 4, os versículos de 1 a 8, onde a nova versão de Almeida nos diz: por isso o Paulo, o apóstolo Paulo, o autor da carta, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de uma maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor.
fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. E a graça que foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Até aqui, versículo 8, Efésios 4, de 1 a 8, a palavra, a leitura bíblica para hoje no Evangelho. Esta carta é uma carta muito especial. Efésios é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo e logo no começo ele já fala, né, que ele é prisioneiro de Jesus. Ele foi prisioneiro na cadeia mesmo, mais de uma vez, inclusive, e isso por causa do Evangelho. Mas ele também diz que é prisioneiro de Cristo. Ele serve a Deus por própria vontade, por sua vontade própria. O coração dele ele está capturado e rendido para Deus, e isso acontece quando finalmente Deus se torna o centro da vida. Aconteceu com o apóstolo Paulo, aconteceu comigo e oramos a Deus que todos que nos assistem sejam servos fiéis de Deus, realmente servidores amorosos da causa do Evangelho em Cristo Jesus. Paulo pede que os crentes andem de um modo digno, um modo que corresponda, né, seja correspondente ao padrão de Deus, porque Deus chamou cada um dos crentes, Deus se preocupou, ele veio, tocou os corações, perdoou, deu sentido para a vida, ele não esqueceu de ninguém, e um filho de Deus deve andar de acordo com esse padrão do seu Pai do céu, com o padrão de Deus. Deus é santo, então nós somos convidados pelo Senhor, encorajados neste texto de Efésios pelo apóstolo Paulo, a andarmos em santidade, santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Andar com Jesus é seguir os seus passos e ser seu discípulo, né? Viver a vida conforme a vontade de Deus, deixando para trás aquilo que fomos um dia, mas já não somos mais. Andar de um modo digno, todo aquele pecado que me parava ou me atrasava, fica para trás e eu ando dignamente, ando conforme o padrão de Deus. Se existe um modo digno de andar, também existe, obviamente, um modo indigno de andar, né? Que é o modo de andar contra a vontade de Deus, andarmos ainda no pecado, né? Andarmos ainda para a morte. Hoje em dia nós vivemos num mundo de competição, um mundo de comparação. Quem tem mais é melhor, um mundo de passar por cima dos outros, de levar vantagem em tudo, né? Parece que vale tudo no jogo da vida para a gente chegar primeiro, né? Eu primeiro, né? Mas não deve ser assim na igreja. Na igreja a gente avança e dá resultado com unidade. É diferente. É assim como uma orquestra ou um conjunto musical. Para tocar bem precisa ter unidade, porque senão o som fica desafinado. Também um time de esporte, né? Se ele não joga entrosado e bem alinhado, ele perde a partida, perde a competição. Mas a unidade espiritual da igreja tem algumas coisas diferentes do treino físico, do esporte e também da técnica musical, né? Num time ou numa banda as pessoas podem não se gostar, mas se treinarem, ensaiarem bastante, elas podem ganhar pela técnica. Mas a igreja não se faz só com técnica, né? Com fingimento de que ela é um time. O entrosamento do time de Deus tem dois valores extraordinários. O primeiro deles é a humildade. Qual que é o contrário da humildade? Essa não é difícil, né? Todos nós conhecemos algum exemplo ou alguém que tenha agido com arrogância, de alguma maneira, né? Foi arrogante ou é, né? Na sua personalidade, uma pessoa arrogante. Tivemos exemplos, né, recentes, inclusive, que ganharam noticiário no Brasil inteiro.
A Bíblia, ela nos conta no Evangelho que Jesus deu um incrível exemplo de humildade quando ele lavou os pés dos discípulos. Sendo Deus, ele se esvaziou, assumiu a forma de um servo e humilhou-se a si mesmo, diz a palavra de Deus. Então não há ninguém que consiga humilhar a Deus, né? Ele não há um segundo Deus que vença o único Deus verdadeiro e possa humilhá-lo. Então, por amor, ele mesmo fez isso. Ele se humilhou. Ele nos deu o seu exemplo. Ele mesmo tomou essa decisão, mostrando a diferença entre uma pessoa humilde que não é arrogante. Talvez você lembre um exemplo de alguém humilde. Talvez você já tenha conhecido alguém humilde, ou já viu uma atitude de humildade. Eu conheci um pastor chamado Antônio Siqueira, um colega pastor, que dirigiu uma excursão para Israel e contou uma história que tinha. Ele sempre tinha muito pouco tempo para preparar os estudos, as apresentações da visita em cada um dos lugares dessa viagem para onde eles foram na Terra Santa. Mas era a turma era um grupo de empresários muito bem-sucedidos, muito ricos, multimilionários, né? Pessoas muito abastadas financeiramente. E numa manhã, um desses viajantes, um dos participantes da excursão, chamou o pastor. Ele puxou um guardanapo do bolso e disse: Pastor, eu vi que você não tomou café da manhã antes da gente sair do hotel, né? Estava preparando lá a mensagem bíblica, então eu trouxe umas frutas aqui para você poder comer alguma coisa, umas bananas, uma maçã, assim. Então, mesmo tendo muitas posses, né, sendo uma pessoa muito influente também, esse homem ele tinha um coração humilde e entendeu o que o colega pastor precisava naquele dia, né? Precisava de um apoio para conduzir a equipe, né, de viagem, essa turma na viagem, ser sustentado ali, né, naquela manhã. O segundo exemplo, o segundo elemento da unidade da equipe de Deus é a mansidão. Qual que é o contrário da mansidão, né? Ali na foto, então, aparece esse cachorro brabo, né, raivoso. Assim também, como nessa foto, né, desse bichinho, tem algumas pessoas, né, que estão sempre armadas, sempre implicantes, né, sempre cismáticas. São complicadores, né, são facciosos, têm um espírito de divisão, de facção, né? Mas foi Jesus mesmo também quem disse: Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Alguém conhece um bom exemplo de mansidão? Olha, eu essa semana, com os meus filhos, eu passei uma situação que pode explicar um pouco o que é a mansidão. Os meus filhos, eles me desobedeceram e eu me irritei. Eu até estava certo, porque a gente já tinha conversado muitas vezes sobre essa situação, né, de respeitar o momento bíblico, mas eles estavam lá com um brinquedo, distraídos, brincando. Então, eu puxei o brinquedo da mão do meu filho pequeno e, mesmo tendo razão, mesmo, né, sendo um momento sério, eu fiz da maneira errada. E eu tive que amansar esse meu coração de pai, esse meu coração de pastor e ir lá no pequeno pedir perdão por ter agido tão bravo com ele. Mesmo certo, sem mansidão, nós fazemos o que é certo da maneira errada. E daí a gente precisa consertar as coisas. Precisa reaprender de Jesus, que foi manso e humilde de coração. Mansidão é sinônimo de longanimidade, uma palavra difícil usada na Bíblia, né? Longanimidade significa o ânimo longo, ânimo alongado, né? Quem tem ânimo alongado, quem é longânimo, não tem pavio curto. Então, é uma boa maneira de lembrar o que significa esta palavra, né? Cristão não é como aquelas pessoas que não levam desaforo para casa.
O discípulo de Jesus, ele oferece a outra face, se for preciso. E fechando o nosso breve texto com chave de ouro, a Bíblia diz para suportar uns aos outros, né? Não é aturar, lá vem aquela pessoa de novo, né? Mas é uma disposição espiritual de dar suporte, de oferecer apoio. E vem essa pergunta se você já deu suporte para alguém, né? Quando nós precisamos receber suporte, a gente não esquece, mas quando nós estamos bem, muitas vezes precisamos ser lembrados de dar suporte às outras pessoas. Né? Você já recebeu o suporte de alguém quando mais precisou? É uma obrigação santa, é algo que devemos fazer por amor, e o amor muda a vida. E isso significa que não é só fazer a minha parte e pronto. Nós nos esforçamos para preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Então a liga, a conexão dos cristãos, ela é feita com unidade. Não é só uma amizade, né? Não é apenas um coleguismo, né? Ela é uma unidade em paz, é o vínculo da paz. Nós não temos a divisão humana natural, temos paz espiritual, buscamos a paz, lutamos pela paz e mantemos a paz com os outros, né? E isso é possível pela presença do Espírito Santo de Deus, né? Se o Espírito não está presente, aí é como um clube, uma associação, um condomínio, né? Aquele exercício da gente viver junto, meio forçado, né? Na verdade, como é bom quando nós temos bons vizinhos e podemos fazer isso, né? Podemos conviver também em paz. Mas muitas vezes nos clubes, né, ou no trabalho, nós temos a situação das pessoas vivendo em pé de guerra, né? Sempre com alguma confusão, sempre com algum conflito ali presente. Mas na igreja, a unidade espiritual dos cristãos é um vínculo da paz. E é bom estar com os irmãos, é bom estar em paz com os irmãos. A unidade da Igreja Evangélica Livre do Cajuru precisa ser forte nesse final de ano. Ontem tivemos uma reunião da liderança importante, decidimos caminhos importantes para ampliar as nossas contribuições financeiras com os projetos missionários. Nós precisamos estar num só coração com Jesus, com disposição e boa vontade, porque nós teremos que dividir as tarefas da igreja, ajudar uns aos outros, tanto nesse tempo de pandemia quanto fora dele, porque nós temos bastantes desafios novos que vamos prosseguir. Nós também vamos iniciar a construção do novo templo, da nova sede da igreja, e também temos, como eu falei no início, toda esta parte técnica que tem sido uma dor de cabeça, uma dificuldade para nós e que precisamos renovar e precisamos aqui vencer esse desafio com essa parte elétrica e eletrônica, né? Então, quero convidar todos os membros da igreja também para nos deixarmos ministrar por esse texto de hoje, né? E nos esforçarmos, como ele diz, diligentemente para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque assim seremos fortes no testemunho do Evangelho. Nós vamos exercitar a humildade, a mansidão, suportando uns aos outros, e assim seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Então não é para a glória de uma equipe bem montada de homens, né? Não são projetos e objetivos carnais que nós temos para esse nosso grupo santo que Deus nos deu, né? Assim como escreveu o apóstolo Paulo, Deus nos chamou e nos separou para seguirmos Jesus, andarmos com Jesus, tendo o padrão de Deus, né? Conforme esta vocação que ele nos deu. Porque o Espírito é um só, o Senhor é um só, há uma só fé verdadeira, um só batismo. Nesse texto de hoje nós ainda lemos, né, que há um só Deus, e de fato Deus é sobre todos, age em todos, está em todos, e a grande verdade da fé cristã é que Cristo venceu, e ele reparte conosco o seu tesouro. Ele nos dá a graça, Deus nos dá a graça na proporção de Cristo.
segundo a proporção do dom de Cristo? E essa é uma boa pergunta, o quanto nós temos realmente experimentado de Jesus, do Espírito de Deus. Jesus, a Bíblia diz, essa palavra misteriosa, levou cativo o cativeiro. Mas isso significa que nós não estamos mais presos no pecado quando somos de Jesus. As forças das trevas não têm domínio sobre nós, somos livres dessa maldição. Mas isso não significa que somos livres para ficar paradinhos. Todos nós nos adaptamos, nos reprogramamos todas as coisas aí por causa da pandemia, mas também na fé nós somos chamados a andarmos, a seguirmos, a avançarmos, a assumirmos responsabilidades, a andarmos para frente, né? Toparmos novos desafios. Ali a gente já explicou, né, que temos esse desafio aí com a tecnologia. Hoje eu pensei, puxa, que difícil perdermos todo o trabalho da equipe, né? Já vínhamos com essa situação de saúde do nosso convidado especial que também já nos pegou de surpresa. Mas não vamos desanimar, não vamos parar. Vamos orar para conseguirmos resolver esses problemas, não vamos desistir e vamos ouvir esse texto de hoje que diz para andarmos dignamente com Jesus, porque ele nos concedeu, conforme o final do versículo 8, dons. Ele distribuiu dons aos homens, nos chamou para andarmos com dignidade e exercitarmos os dons do Espírito Santo. E isto exige dedicação, exige esforço, exige realmente ânimo para, né, longânimo para seguir mais uma milha, andar mais um passo, refazer, como estamos refazendo agora, um trabalho sem desistir, sem desanimar, sem parar, mas para que Cristo seja formado no coração de todos. Cristo nos dá o seu Espírito. E você sabe qual é o seu dom espiritual? O que Deus lhe deu para servir, aquilo que é espiritual, que é maior do que o seu treino, maior que a sua habilidade, aquilo que veio do céu para você dar brilho à igreja e à causa do Evangelho. Há igrejas que não têm brilho, igrejas onde os cristãos não estão exercitando os seus dons espirituais. Mas essa luz de Deus que brilha em nós pelo poder do Espírito Santo mostra que Jesus, que venceu, né, levou cativo o cativeiro, como diz essa palavra, permitiu que ele distribuísse a sua luz, distribuísse os seus dons aos homens. Eu já mostrei bastante vezes essa figura que eu estou compartilhando hoje. E ela serve para nos encorajar a buscar com zelo os melhores dons. Orar e sermos reanimados, como hoje, que, puxa, enfrentamos tantas dificuldades para fazer esse momento devocional. Mas sermos guiados por Deus para a edificação da igreja. Sermos orientados por Deus, não desistirmos, tentarmos mais uma vez, para que todos saibam que o Senhor é Deus, para que todos experimentem os dons de Deus e vivam a plenitude do Espírito Santo. Quero encorajar os membros da igreja local e você que ainda não se juntou a nós, mas que assiste, a assumir como tarefa espiritual buscar a plenitude do Espírito Santo e o entendimento dos seus dons para servir a Deus com excelência. O Espírito Santo é quem nos dá a unidade. Cada culto vale a pena. Cada pessoa vale a pena. Cada momento com Deus e cada atividade, cada ação, cada doação, cada atitude solidária no socorro de alguém, isto sempre, sempre vale a pena. Porque é para Deus. Porque é para o Senhor Jesus. É para a glória de Deus. Esse é o nosso chamado espiritual. Essa é a vocação dos santos. Esse é o vínculo espiritual dos eleitos de Deus, daqueles que são feitos
filhos de Deus através de Jesus, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus. E é nesta unidade do Espírito que nós também queremos seguir com todos os irmãos. Animados, prontos para todas esses grandes projetos, todos estes grandes desafios que nós temos para vencer, e vamos vencer, porque vamos vencer da maneira de Deus, vamos vencer do jeito de Deus, vamos vencer com Deus, não sem Ele, não pelas nossas forças, não pelas nossas vontades, mas pelo Espírito do Senhor em cada um de nós. Convido para encerrarmos este momento de reflexão com esta imagem que está ao fundo, né, este pequeno devocional que eu preparei hoje, com uma palavra de oração. Então, mais uma vez, convido a você pensar em Jesus, concentrar-se na pessoa de Deus, não deixar as outras coisas, né, atraírem sua atenção, e vamos falar a Deus. Bondoso Deus e amado Pai, te agradecemos por Jesus e pelo Espírito derramado sobre a Igreja. Glorificado seja o teu nome, como diz os Salmos, porque o Senhor um dia nos chamou e mudou a nossa história, mudou a nossa vida. Somos o teu povo, o povo do um só Deus, o povo batizado e feito novo pelo poder do Espírito Santo e pela tua tão grande salvação. Senhor, o batismo é uma preciosidade. Através dele, nós temos certeza que o Senhor nos selou para sermos teus. E nós queremos viver como gente batizada, queremos andar como gente batizada, não mais como já fomos um dia, movidos pelas ideias e pelos planos que tivemos um dia, mas vivendo estes novos planos, esses grandes objetivos que são para a tua glória, para que o teu nome seja conhecido. Peço pela unidade da igreja local, Senhor, te intercedo que o Senhor reanime, dê forças e mais uma vez traga todos os irmãos fortes, firmes, comprometidos com a causa do Evangelho, comprometidos também com estes projetos da igreja local, para que possamos avançar, Senhor, para que possamos andar com Jesus segundo a vocação, segundo o teu chamado, desta maneira digna que o Senhor nos separou para andarmos como igreja. Também peço por todos que nos assistem que a tua bênção, que a tua graça seja conhecida e confessada, para a alegria de todos os corações com a tua salvação, como também conhecemos através do nome santo de Jesus. Assim oramos e confiamos. Amém e amém. Ainda sempre temos, antes de encerrarmos a nossa transmissão, esta breve devocional, alguns avisos, alguns anúncios importantes. Não temos aniversariantes no hall de membros da igreja local, mas você que nos assiste, se celebrou o seu aniversário recentemente, um aniversário de casamento, uma data importante. Desejamos que Deus abençoe este novo ano de vida que está iniciando, este novo ano junto com a pessoa amada que você está unida, que todos tenham saúde e fé neste tempo com a graça e a bênção de Deus. Nas quartas-feiras, 8 da noite, sempre realizamos a nossa reunião virtual de oração. Nós seremos dirigidos nessa próxima semana pela irmã Cláudia, que está em São Paulo, irá conduzir o estudo bíblico devocional, e o link sempre é enviado no grupo da igreja, onde compartilhamos os nossos pedidos de oração, as nossas súplicas e intercessões, e temos feito esta rotina de jejum também uma vez por semana, separado entre as pessoas, para intercedermos e apresentarmos, né, as nossas súplicas ao Senhor com consciência, entregando o jejum a Deus para que Ele atenda todas as súplicas do seu povo com ações de graça. Também pedimos as contribuições, dízimos e ofertas para os trabalhos da igreja. As informações estão na descrição aqui do vídeo, de nossa conta bancária e toda essa parte, então, dos números e informações da igreja. Você pode nos ajudar também com estes desafios que foram comentados hoje desde o início, e também
com os projetos da igreja. Sempre lembramos a todos que cuidem nesse tempo de pandemia com as medidas sanitárias, de higiene, sejam prudentes para que não hajam mais infecções, contaminações, não se espalhem, né, as infecções pelo coronavírus, pois se todos cooperarmos, vamos vencer este tempo de pandemia. Ainda um momento missionário, um último anúncio, né? Que nós recebemos informações do projeto Madagascar com os missionários Luiz Fernando e a sua esposa Janaíne. Eles são gratos a Deus pelos parceiros, né? Aqui temos uma foto, uma imagem enviada por eles. Temos as palavras do Luiz Fernando, que agradece a Deus pelos parceiros usando as ferramentas ofertadas para a evangelização local, né? A ilha de Madagascar fica na África, né? Na parte sul do continente africano, que este material que foi doado está sendo usado na evangelização da etnia, né? Do povo Bara. Novas estratégias necessitam uma mudança de mentalidade, o que nem sempre é fácil. Mas os evangelistas aceitaram o desafio de mudar e estão usando o método de contação de histórias na evangelização, no anúncio da pessoa de Jesus. O evangelho está sendo contado como a história da salvação para os pequenos e também para os adultos, né? E isto tem tido um grande impacto na cultura Bara, que é uma cultura que tem uma tradição oral, né? Ela é mais falada. Então, obrigado a todos que ofertaram e oraram. A foto, né? Aparece ali o obreiro, o pastor Tomoeira, e ele está contando histórias bíblicas, né? Então foram doados para a prestação de contas também 65 livros de histórias com figuras para os evangelistas e pastores. E ainda ontem recebemos um segundo motivo de oração que é muito comovente e veio urgente neste sábado, a oração por essa menina e sua família. Ela e mais 3 membros da família foram atacados, né, por ladrões, por gangues da região, onde todos eles moram e também trabalham, né? Então atearam fogo na casa, levaram a mãe dessa menina, que também tinha acabado de dar à luz a outra irmã. A bebezinha ela está bem, mas essa menina está com muitas queimaduras e também mais 3 adultos da família. Então, os missionários pedem a todas as igrejas cooperadoras e apoiadoras, né, financiadoras do projeto, a orarem por eles, que o Senhor, que é o médico dos médicos, possa agir nessa situação, porque é uma região muito carente, né, não há atendimento especializado, ela possa resistir e também verem uma situação, né, mudar na sua realidade. É uma realidade de extrema pobreza e violência. Então os missionários nos enviam essa mensagem para intercedermos juntos pela vida dessa criança, da sua família, pelos próprios missionários, e que a presença da igreja e do evangelho, né, que está nascendo, essa igrejinha que está nascendo, ela seja o motor da mudança para um novo tempo, para uma nova realidade na cultura Bara, né, no povo Bara, contra essa realidade cruel que é vivida hoje naquela região. Então, convidamos a todos a investirem em missões. As ofertas para a missão é o segundo maior investimento do orçamento da nossa pequena comunidade de fé, para a qual nós convidamos todos a fazerem parte conosco desse compromisso com a evangelização, tanto no Brasil e também ao redor de todo o mundo, com fé e com generosidade. Estamos encerrando esta transmissão, esse breve devocional, e como igreja sempre desejamos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, renovando as forças para os desafios desta semana que se inicia, dos próximos dias que você tem, e também para preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Tenham uma abençoada semana. Amém.